Olá, tudo bem, pessoal do YouTube? Sexta-feira, sextou, vamos para uma aula de filosofia? Filosofar na sexta-noite, o que vocês acham? Hoje é um tema interessante e cai muito no Enem e no vestibular e nos concursos e além de tudo vai servir aí para o seu aprimoramento intelectual, para sua formação intelectual. Eu estou aqui com um incenso, pessoal. Eu adoro esse cheiro, olha, esse aroma. Azu, asa, alfazema, delícia. Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar dos contratualistas, dos filósofos contratualistas. Você já ouviu falar? Sabe quem são? Da onde eles se originaram? Como eles se originaram? O que eles propunham? O que eles criticavam? O que não criticavam? Como criticavam? Qual a importância deles? Os contratualistas, eles são muito cobrados no Enem, sim, viu? Eles têm um peso aí. Os filósofos gregos, os clássicos gregos, normalmente caem, e os iluministas caem muito em termos de filosofia, depois o positivismo, o marxismo. Então hoje nós vamos falar dos contratualistas. Sabe quem são? São três. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos contextualizar. Século XVII, século XVIII, França e Inglaterra. É assim, pessoal, olha só uma dica para vocês entenderem de filosofia e de história. Você tem século XVI, Itália proeminente nas artes, no Renascimento, na filosofia, na Revolução Científica, Galileu e tal, os renascentistas e tal. Século XVII, Inglaterra, porque a burguesia começa a se consolidar, a ganhar poder, lembrando que a Revolução Francesa foi a consolidação da ascensão da classe burguesa, mas ela começa lá com as revoluções inglesas, pessoal, Revolução Puritana, principalmente a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa também. Então, o que nós temos? Século XVI, Itália, século XVII, Inglaterra, século XVIII, França e século XIX, Alemanha. Os contratualistas, eles vão surgir ali no século XVII, XVIII. Eles têm a ver com o nascimento de uma sociedade propriamente dita, uma sociedade mais urbana, avanço do capitalismo, consolidação da burguesia enquanto classe social. O que os contratualistas começam a estudar? Eles começam a estudar as melhores formas de se relacionar Estado e sociedade, propriedade. Como é que fica toda essa gestão aí do homem enquanto ser social? Nós temos um Estado, temos governo, temos aristocracia, temos democracia, oligarquia. O que nós temos, afinal de contas? Como que se gere a propriedade? O homem é dono do quê? Ele não é dono do quê? Ele pode o quê e não pode o quê? Isso aí que os contratualistas vão debater, vai ser objeto de estudo deles. E o indivíduo? Quem é o indivíduo? Então vamos começar lá. Os três grandes contratualistas. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. John Locke e Thomas Hobbes são ingleses, Jean-Jacques Rousseau é francês. Está nascendo o liberalismo, pessoal, a ideia de que o homem tem que se libertar das tradições, do absolutismo monárquico. Como que um rei pode saber tudo? Da onde que vem o poder dele, o poder divino dos reis? De onde é que vem? Os contratualistas vão começar a pensar sobre isso e vão divergir. É óbvio, eles estão dentro de um mesmo campo de problemas, dentro de um mesmo terreno de discussões, mas eles vão divergir a partir das respostas, o que é normal. Divergências são normais, né? Há quem diga que o único regime que aceita o conflito legitimamente é a democracia. Por isso que, na visão de Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Então ela é a menos pior de todas.
Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, eles vão começar a pensar sociedade, Estado, indivíduo, formas de poder. Então, o que o Thomas Hobbes vai dizer? Ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. O homem é um perigo para outro homem. Com isso, ele vai justificar o quê? O absolutismo, o absolutismo monárquico, o absolutismo do Estado. Tem que ter um Estado, o Estado é o grande Leviatã que vai moldar e educar o homem e punir o homem para que ele não seja o lobo de outro homem. O Thomas Hobbes parte de uma ideia de que o homem é mau, egoísta, ele é o lobo do outro homem. E que por isso precisa um Estado absoluto que tenha força e que tenha poder total aí sobre os outros homens. John Locke é o pai do liberalismo. Ele é o pai do liberalismo. Ele vai insistir na ideia de que o homem deve ser livre. O homem deve ser livre. Ele não vai discutir se o homem é bom, se é mau, se pode ser bom, se pode ser mau. O John Locke é o pai do liberalismo. Ele é talvez aí, a gente fala, né, do liberalismo do Adam Smith, do David Ricardo, os liberais clássicos. Mas o John Locke é, por excelência, o homem que vai defender a ideia de que todos nós somos livres e, portanto, até a ação do Estado deve ser limitada ao máximo. O homem deve ser livre. Ele é livre e deve ser livre. John Locke é o pai do liberalismo inglês. Aí entra um terceiro personagem importantíssimo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, francês, ele é um expoente na educação, na política, né? Jean-Jacques Rousseau, a teoria da desigualdade entre homens, a origem da desigualdade entre os homens. O Rousseau, ele difere do Thomas Hobbes. Ele vai dizer que o homem em estado de natureza é bom e a sociedade o corrompe. Mas ele também aceita a ideia de que é preciso haver um estado, não que ele seja absoluto, mas que ele que ele coloque certas regras, certos contratos. Os indivíduos vão recusar de exercer o seu próprio poder e transferi-lo para um soberano que vai exercer esse poder. O Rousseau, ele vai dizer que a propriedade privada é a origem da desigualdade. Você vê, o Rousseau não é comunista, não é socialista, nem existia isso porque o capitalismo mal estava nascendo ainda, estava se consolidando, mas o Rousseau já acenava para a ideia de que a partir do momento que o homem cerca um terreno e diz que é dele, ali começa a desigualdade, ali começou a desigualdade. O Rousseau já antevê aí um certo problema que afligiria aí o mundo alguns séculos, algumas décadas depois, que é a imensa desigualdade que sempre existiu. Então você vai ter o Rousseau, ele está naquele campo de estudo, naquele campo de análise, mas ele diverge do Thomas Hobbes, principalmente do Thomas Hobbes. Ele também aceita a ideia do John Locke, que todos nós somos iguais, aceita a ideia de que precisa alguém ter um soberano que exerça o poder para impedir que um homem exerça mais poder de forma despótica sobre os outros, e aí é importante o Estado. Mas o Rousseau, ele diverge do Thomas Hobbes porque ele acredita que o homem em estado de natureza, ele é bom. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, diz o Rousseau. O Thomas Hobbes não, ele diz que o homem nasce mal, já nasce egoísta, mentiroso, perdulário, invejoso, malicioso, corrupto, seja lá o que for,
e é preciso que um Estado intervenha nessas relações do homem com os outros homens, forme um contrato e o Estado seja o mediador dessas relações. Rousseau inverte tudo, ele diz, não. O homem em estado de natureza ele é bom, é o bom selvagem, é a sociedade que o corrompe. Então eles divergem nisso, mas eles aceitam que haja um Estado que regule essas relações. Para o Thomas Hobbes é um Estado total, é o Leviatã, o Estado tem que intervir em tudo. Para o Rousseau não, apenas para tolir aí que haja alguns que exerçam mais poder do que os outros. Alguns mais poder do que os outros. Então o Rousseau ele já está dentro de uma ideia de igualdade lá ainda no século XVIII. O socialismo só surge no século XIX. Esse recorte é bom a gente ter. É início do desenvolvimento do capitalismo. Ainda se tinha um pré-capitalismo, né? O capitalismo avançando na Inglaterra, depois na França. Você já tinha o mercantilismo aqui nas colônias americanas. E o John Locke, que é o liberal. O John Locke é o liberal. Não. O homem é bom, ele vai ser bom, tudo vai ser legal se nós formos livres. Se todo mundo for livre, ninguém vai querer roubar o dinheiro dos impostos, ninguém vai querer abusar dos preços. É uma ilusão do John Locke, né? Ninguém vai fazer mal para ninguém, vai matar o outro se todo mundo for livre. John Locke foi um filósofo proeminente, é o pai do liberalismo, mas nessa eu acho que ele deu uma escorregada aí, mas ele é importante também, o John Locke, é o pai do liberalismo. Precisava ver como é que ele entende as relações do Estado, né? O Thomas Hobbes diz que é o Estado total, o Estado absoluto, ele é o pai do absolutismo monárquico. O Rousseau é mais controlado, ele diz que o homem é bom, mas precisa de certas regras que o Estado vai afixar. Então, olha, os contratualistas caem bastante no Enem. Rousseau, a origem da desigualdade, que está para o Rousseau na propriedade, e o homem nasce bom, mas ele tem que fundar um Estado para regular as relações. O John Locke é o pai do liberalismo e o Thomas Hobbes o absolutista. Eles são os três filósofos contratualistas. Rousseau e John Locke, iluministas, né? John Locke e Hobbes são ingleses, Rousseau é francês. Para o Rousseau, a origem de todos os males está na propriedade privada. John Locke, liberdade, Rousseau, igualdade, né? É o iluminismo nascendo aí na França e na Inglaterra. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado e não se esqueça, Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!